Começando o ciclo menstrual, a gente tem que ver aqui, começando lá em cima no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, né? A gente tem que pensar que o GNRH lá no hipotálamo vai ser produzido. Vamos pensar que toda produção aqui nesse eixo, toda liberação vai ser pulsátil. Então, vamos pensar liberação em pulsos. O GNRH, como o nome diz, libera gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? FSH e LH, que são produzidos lá pela adenipófise e se encaminham lá pro ovário, que é a etapa final aqui, né? O nome já diz tudo. O FSH folículo estimulante, então vai ser da fase folicular. E o LH, como é luteinizante, vai ser da fase lútea. E aí eu fiz tem que saber disso aqui também, que na fase folicular, o FSH ele é liberado com grande frequência de pulsos, de baixa amplitude. E na fase lútea, o LH é liberado com baixa frequência de pulsos, mas bastante amplitude. Os ovários vão fazer o quê? A foliculogênese. Antes de vir aqui para a foliculogênese, eu fiz um macetezinho pra gente lembrar que o FSH é logo, porque o FSH que vem primeiro produz logo o estrogênio, e o LH passa para depois, porque o LHP passa para depois, produz a progesterona depois, certo? Quando a gente fala também de inibina B e A, daqui a pouco, lembrem que B vem antes do A, porque é em inglês, então before vem antes de after. Então, a B vem antes da A. Vamos lá para a foliculogênese. Aqui a gente está na fase do ovário. Vamos lembrar aqui dos folículos primordiais. Minha letra tá horrorosa, mas tudo bem. É porque pequenininho é difícil de escrever. Ao nascimento, a gente tem, quanto ao folículo primordial, né, que vem primeiro, a gente tem cerca de 4 milhões, digamos. Na puberdade, que é quando eles vão começar a se desenvolver mesmo, 400 mil. E aos 35 anos, cerca de 120 mil, porque cada ciclo menstrual os folículos vão sendo liberados e vai se perdendo. Então, a fertilidade da pessoa vai decaindo, né? Por isso que 35 anos é uma idade muito limítrofe para boas gestações. Porque aqui cada folículo primordial vai ter um óvulo e agora que a gente chegou na puberdade, eles vão se desenvolvendo. A cada ciclo menstrual, como eu falei, o primordial ele vai sendo recrutado, por isso que essa quantidade vai diminuindo. E a gente tem essa sequência de desencadeamento, né? O primário, a gente vê que ele é unilaminar, então ele tem uma camadinha aqui de granulosa, que não é a granulosa ainda, mas que vai se formar a granulosa. E vão se diferenciando, né? O secundário aqui ele já tem uma granulosa mais completa, uma teca interna começa a aparecer, ela é bastante vascularizada, enquanto que a teca externa aqui, ó, ela é pouco vascularizada, mas como um todo a teca é bastante vascularizada. Aqui tem mais sensibilidade a estrógeno, certo? Então, vamos pensar, o folículo ele tem bastante sensibilidade ao estrógeno. E isso vai ser importante porque a gente vai diferenciar depois num folículo dominante por outro motivo. Então, a gente tem o antral aqui, que tem um antro, por isso que é ser chamado assim, e que também algumas literaturas divergem se já é o folículo de Graafiel ou só logo depois, que é o definitivamente maduro, né? Que já tem aqui uma coroa radiata também. O de Graafiel, mas de qualquer forma, aqui são maduros já. E por que cada ciclo, aqui vão ser produzidos, né, esses folículos, mas a cada ciclo um deles vai ser dominante. Por isso que um óvulo apenas vai para a fase ovulatória. Que esse dominante ele vai ser escolhido para ser rompido e liberar o óvulo no ciclo ovariano, por conta de uma maior sensibilidade ao FSH. Mas eles não têm maior sensibilidade ao estrogênio? Sim, mas não é isso que vai determinar o folículo dominante, porque ele também precisa ter alta sensibilidade ao FSH. Então, o que tiver mais sensibilidade ao FSH vai ser considerado dominante. Os demais vão ser destruídos, né? E vamos pro eixo aqui. Aqui a gente tem durante o ciclo ele se desenvolvendo, rompendo, liberando o óvulo e ele sendo fecundado. Quer dizer, não sendo fecundado, então ele evolui, né? Mas
no caso aqui, o corpo lúteo evolui, mas vamos mais pra frente aqui, estou só adiantando os spoilers. Tá. A gente entra aqui a falar agora de colesterol. O colesterol é produzido no corpo por vários lugares, inclusive lá no eixo ovariano. E ele é uma matéria-prima para hormônios esteroidais, que são os que eu falei acima, né? Vamos pensar aqui, eu tinha falado que eles são selecionados por conta da alta sensibilidade para o FSH, porque justamente no início desse ciclo o FSH vai estar muito alto. Vocês vão entender por que lá no final, porque no início da menstruação, que é o primeiro dia do ciclo, o FSH está alto. Então, lembra que a teca tem alta vascularização? Porque tem alta vascularização, o colesterol ele consegue entrar ali adentro e lá na teca ele vai ser convertido em andrógeno, certo? O que são andrógenos? Androstenediona e a testosterona, certo? Aqui a gente tem um folículo antral de representação para a gente ver que ele adentra aqui, lembra que é muito vascularizado, ele consegue nesse meio tempo aqui produzir andrógenos e esses andrógenos se difundem para a granulosa. Lembra que tem bastante receptor aqui de FSH? Isso vai possibilitar uma aromatização aumentada. Então, por isso que lá atrás ele foi escolhido, o dominante foi escolhido, porque ele vai desencadear o ciclo de uma melhor forma possível. Então, aqui a gente tem uma enzima chamada aromatase, ou CYP19, que vai promover essa aromatização. O que é a aromatização? É a transformação desses andrógenos em estrógenos, o estradiol e o estrona. É interessante porque um vai ser predominante na menarquia e o outro vai ser predominante na fase de menopausa, certo? A gente entra aqui agora a falar logo da inibina B. Quando a gente tem a transformação no estrógeno, o estrógeno aparece aqui, a inibina B vem atuando, fazendo o quê? O que ela disse, inibindo. Ela inibe grandão aqui o FSH. Então, ele vai cair rápido. Ela vai ser secretada pela granulosa do folículo maduro, ou seja, lembra que chegou na granulosa, agora se diferenciou, já temos a inibina aparecendo, FSH caindo, e aqui também tem um aumento discreto de progesterona, certo? Mas, de fato, o mais importante vem agora, que ocorre a luteinização, a formação do corpo lúteo. A gente tem a queda brusca do FSH e, de repente, a consequência direta é um aumento grotesco de LH e um aumento leve de FSH, mas os dois aumentam aqui com a predominância do LH. Porque a gente lembra de fase luteinizante, né? Que vai começar já. Então, isso aqui dura em torno de 24 a 36 horas. E as questões de residência tendem a ser muito traiçoeiras quando elas falam que 10 a 12 horas, mas é 10 a 12 horas do pico desse LH. A 10 a 12 horas ocorre o pico e, logo em seguida, o momento de ovulação, que é sempre no 14º dia, certo? Aqui também temos outro aumento discreto de progesterona, né? Porque ele vai auxiliar o rompimento da parede do folículo, certo? Lembra que ele vai ser rompido aqui agora, por isso que ele é escolhido. Então, a gente vai ter esse rompimento do folículo. Voltando aqui. Os níveis de estradiol aqui vão ficar bem altos por cerca de 50 horas, né? Acima de 200. A inibina B ainda está atuando aqui, a gente vai falar quando ela desce. Temos um muco cervical também aumentado. Lembra que a progesterona também aumenta um pouco? E esse muco vai sendo preparado aqui para captar o espermatozoide, né? Então, é um muco mais viscoso, que tem essa intenção mesmo de fisgar para que ele possa ascender ali no trato, né? Para que possa haver fecundação. Aqui a gente já falou, né? O folículo ele virou um corpo lúteo. Então, a gente tem o início definitivamente da fase lútea, que tem uma duração fixa de 14 dias. Então, aqui no 14º dia, para frente, vão ser fixos 14 dias. Então, o que altera no ciclo da mulher é essa parte aqui da frente. Porque de lá vai ser sempre 14 dias, certo? É aqui que a fase uterina, que eu vou falar depois, vai começar uma secreção também
glandular, e eu vou mostrar pra vocês. Então, esquece isso por enquanto, só tô dando spoiler de quando acontece no ciclo, que essa fase de hipertrofia de glândulas no geral, né? Vamos para a produção aqui alta de progesterona, que foi desencadeada pela formação do corpo lúteo, porque o corpo espera que ocorra uma fecundação, né? Então, é a fase de grande fertilidade. A gente tem aqui grande produção de progesterona e também a produção de estrógeno. Lembra de que a progesterona se chama progestation, certo? A diferenciação da progesterona para prostaglandina na mulher seria que progestation significa fertilidade, né? E a prostaglandina seria post-gestation, que é a fase de contração e dor ali no parto, certo? A gente tem também agora aparecendo a inibina A, né? A inibina que aparece depois, a after, que faz um retrocontrole negativo e ela é secretada ali no corpo lúteo. Lembra que só depois ela vem a ser secretada. Consequências diretas ali da fase de luteinização, né, do surgimento do corpo lúteo, que possibilitaria aquela fecundação, seria o efeito termogênico. Então, a gente percebe que a mulher na idade fértil, ela tem um leve aumento de temperatura, isso também é usado para quem faz tabelinha e tal, que percebe que o corpo esquenta levemente um pouco, algumas percebem, outras não. A gente tem aqui uma espessura, como eu falei, da camada uterina, porque a gente tem, inclusive, o corrimento vai ser uma das coisas que ajuda a identificar também a fertilidade e influencia na tabelinha. E a gente tem aumento de glândulas secretoras, que também possibilitam alguns fatores ali que ajudariam no desenvolvimento, na gestação e tal. E a viabilização definitiva da gravidez. E o corpo percebe que, nesse tempo que passou, não teve fecundação. E aí? Vamos pensar antes, seria o decorrer, né? Mas vamos pensar antes se ocorresse a fecundação, que é o semestre de obstetrícia, né? Que é o que eu tô agora e que vocês vão chegar. Como a gente pensa num alto nível de progesterona, a progesterona evita a contração, a progesterona é ela que aumenta o muco cervical ali no momento da ovulação. A gente também tem a modulação imune para não haver rejeição ao feto, né? E a interação altíssima com GABA, que é um ansiolítico e sedativo, certo? Por isso que ali é uma fase ótima. Mas vamos voltar para a ginecologia. Não houve fecundação. O que acontece? O corpo percebe, os níveis de estrogênio que estavam altos vão cair, né? Inclusive, a progesterona cai, a inibina cai, tudo cai, ao identificar que não teve gravidez. Então, o corpo lúteo, que é o que viabilizaria, involui. Como ele não identifica o HCG, né, que é o exame que identifica logo de início da gestação a gravidez, ele vai se tornar o corpo albicans, corpo branco e tal, que significa tecido cicatricial. Ele basicamente involuiu, foi embora, foi sua vez. Só no próximo ciclo agora, num novo folículo, um novo óvulo ser liberado, que a gente vai ter a nova tentativa. Aqui, os pulsos também da hipófise vão diminuir, né? O fluxo normal dessa fase de menstruação que chega com a queda dos hormônios vai ser de 5 a 80 ml de sangue. Lembrando que hoje em dia não se pergunta mais, e aí, você acha que sangra muito? Quantos absorventes são? Porque é muito subjetivo. Se a mulher ela considera que ela tá tendo muito sangramento, você não pode julgar se é muito ou pouco. É do incômodo dela. Então, é algo mais funcional. Eu identifico que isso me incomoda, me impacta no meu dia a dia. Então, eu vou considerar que essa mulher tá tendo um fluxo alto de sangue. Então, a gente não leva tanto em consideração aqui. A gente é mais subjetivo, né? E o ciclo normal, ele vai ter a duração de 24 a 38 dias. Lembra que aqueles 14 dias da fase folicular vão ser, ou da fase lútea, vão ser definitivos. Então, o que determina o ciclo da mulher é a duração da fase folicular. Esse fluxo também tem que ser menor que 8 dias, até 8 dias,
para ser considerado normal, né? E vamos pensar aqui que na menstruação a gente tem de volta o FSH aumentado, que ele deixa de ser inibido ali pelos outros hormônios que estão sendo aumentados na fase anterior. Esse revestimento que preparava para a gravidez, ele é degenerado, então a gente tem ali uma fase de descamação. E vamos pensar aqui, ó, o ciclo ele começou com esse hormônio alto, mas que ele foi decaindo e sendo inibido pelos outros que estavam aumentando. Só que aqui agora a gente tem primeira vez que ele é aumentado no ciclo, na menstruação, no primeiro dia da menstruação, certo? E como ele foi aumentado, vamos ter novas consequências. Cadê? Eu não cheguei a botar, não. Enfim, basicamente, esse aumento do ciclo aqui, que a gente tá pensando, poxa, aqui já é o final do ciclo, ele também vai se tornar o início do ciclo, porque você lembra que a menstruação é o primeiro dia do ciclo, esse nível alto de FSH, ele vai ser necessário para identificação aqui, ó, do outro folículo primordial que vai aparecer, certo? Então, quer dizer, folículo dominante, gente. Então, basicamente isso. Aqui, o eixo, ele começa com um nível alto de FSH, né? Ele termina e começa aqui com um nível alto de FSH. Que é inibido, né? Tem uma queda por conta dos hormônios progestation, né? Que quando o corpo não identifica uma fecundação, o nível de ovulação cai, o corpo lúteo, ele degenera ou involui, e esse folículo aqui, no finalzinho do ciclo, ele vai começar a descer, a subir, né? O FSH, ele começa a subir de volta, para dar início a um novo ciclo, e tudo desencadeado outra vez. Agora, a gente tem aqui o ciclo uterino. Eu gosto de falar que é o ciclo para sempre menstruar, a gente tem que ter o ciclo uterino, né? Com as fases proliferativa, secretora e a fase menstrual. Vamos falar dessas três aqui agora. Como eu falei que aqui era uma fase mais glandular, né, de proliferação glandular, vamos imaginar, mesma coisa do outro. Aqui, começamos na fase menstrual, FSH altíssimo. Lembra que a fase menstrual, o primeiro dia, coincide com o ciclo folicular? Porque o primeiro dia de menstruação vai lá pra frente de novo, com o início do ciclo folicular? Então, vamos começar pensando isso aqui. É a fase de descamação, obviamente, né? Fase menstrual. Vamos pensar aqui, ó. Fase de menstrual. Olha o sanguezinho sendo representado aqui e o nível glandular caindo, tá? Agora, vamos para a fase seguinte. Não precisa pensar muito para ver aqui, ó. A proliferativa, esse nível aqui, essa camada começa a crescer de novo, certo? Então, vamos identificar aqui, ó. Logo após a menstruação, que tudo foi descamado, a gente tem a fase proliferativa, né? Que coincide ali com a fase folicular completa, já que ele, o início da menstruação é o início da fase folicular, que é a regeneração do endométrio. E ela divide em duas partes, inicial e tardia. No inicial, as glândulas vão ser bem modestas, curtas e pequenas, porque tudo foi degradado, rompido ali. Então, vai começar bem pequenininho mesmo. E na tardia dessa primeira fase de crescimento, vão estar um pouquinho maiores, mais alongadas e mais enroladas, mas ainda assim pequenas. E a fase secretora, que coincide com a fase lútea, vamos lembrar ali daquele fortalecimento uterino, vamos lembrar daquele preparo para a captação do espermatozoide, aquela fecundação. Então, a gente precisa de uma camada bem espessa, inclusive para a gestação, e ela também é dividida em inicial e tardia. Vamos pensar no inicial, ali como as glândulas vieram de um nível de crescimento, elas vão estar mais delgadas, só que elas vão estar já bem diferenciadas. Essa é a parte de diferenciação, interessante que aqui é crescimento, aqui é proliferativa, mais, né? E a tardia, aí sim as glândulas vão estar mais
preparadas para esse nível gestacional. As glândulas vão estar bem longas, tortuosas, dilatadas, com bastante glicogênio na superfície, porque esse glicogênio ele vai ser um aporte energético para o embrião que foi implantado. E aí a gente vê aqui, ó, a fase secretora, tá vendo como tá o nível a camada, né, glandular? É bem interessante você ver essa imagem para comparar com os ciclos. Só que aí não tem anidação pelo embrião, então não faz sentido manter uma condição favorável nesse ciclo. Então, como é ciclo, a gente vai voltar aqui para a fase menstrual e tudo recomeça. Essa imagem que é interessante pra gente ver também, e geralmente cai em prova, né? Gráficos, geralmente sem nome nenhum. E você vai ter que identificar pelos dias ou pelo nível do gráfico, qual é o hormônio que cresce, o que acontece de consequência. E entendendo esse ciclo menstrual, você consegue decifrar o que acontece aqui. Por exemplo, pode perguntar o que está acontecendo nesse dia 11 aqui, certo? O que está acontecendo nesse dia 23 a 25? Então, é basicamente isso. Se você olhar, às vezes não vai ter essa imagem. Então, você tem que entender o que acontece aqui. Aqui a fase uterina, aqui a fase mais fisiológica, né, do ciclo ovariano. E é basicamente isso. Entendendo esse ciclo, você vai conseguir, inclusive, entender vários acometimentos da gravidez, ou da ginecologia. Como, por exemplo, aqui investigação. Por que a gente primeiro detecta o beta-HCG? Porque logo no início da investigação de uma amenorreia, por exemplo, a gente vai entender que o beta-HCG, ele desde o início da gestação, ele é alto. Então, dá para pesquisar ele de início, logo numa desconfiança de amenorreia, certo? Porque a gente pesquisa aqui primeiro os níveis hipotálamos e hipofisários. Aqui não é feito mais, né, o GNRH, mas basicamente tem tudo na gineco, tem uma lógica, certo? Aqui também, deixa eu ver, aqui endometriose, tudo a gente tem que ver as camadas sendo decifradas, degeneradas, aumentadas, quando é que é patológico, quando não é. E aí, basicamente, você consegue entender todos os outros temas se você conseguir entender como é que funciona o ciclo menstrual.